9. Tendo dois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o escritor vai dizer aqui que nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos acreditar naquilo que nos foi dado, nos foi oferecido gratuitamente por Deus através de Cristo, né? Aqui ele vai dizer assim que esse caminho foi aberto para nós através do sacrifício de Jesus, né? O preço pago para que eu e você pudesse romper com as dificuldades e viver o reino de Deus nessa terra. Então ele vai nos exortar aqui dizendo: irmãos, nós precisamos ser ousados, irmãos, no Espírito, ousado para ter uma vida espiritual que agrade a Deus, ousado para resistir às dificuldades, né? Então ele vai dizer assim: olha, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Cristo, né? Cristo, que vencendo todas as coisas, e por último vencendo a morte, se assentou à direita do Pai e intercede por nós, né? O preço que nós não podíamos pagar, quando Deus ele cria uma situação neste mundo, né? E levanta um sacerdócio humano a partir de Arão, né? E o sacrifício era feito por um cordeiro, por um bode. A palavra de Deus diz que a lei ficou doente, enferma por causa do próprio pecado do homem, da incapacidade do homem de entender as coisas de Deus, né? E por esse ato que Deus levantou os homens, e não podendo mais salvar ou mudar a vida das pessoas, Deus envia Jesus. Foi uma coisa segundo plano? Não, já estava determinado antes da fundação do mundo, que Jesus viria a esse mundo, pagaria o preço por nós e seria o sacerdócio diante do Pai. Versículo 22 diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Cheguemos com o verdadeiro coração. Esses dias nós temos estado em oração, né? Nós temos estado em oração já há mais de mês, todos os cultos, nós dobramos os joelhos para orar, e esse é o propósito que nós temos orado: que o Senhor batize com o Espírito Santo aqueles que não são batizados, mas que o Senhor também revista de poder aqueles que são já batizados, e que Deus dê dons para a igreja. Mas uma coisa que nós precisamos ter clareza, irmão, que nós precisamos do Espírito Santo para nós sermos verdadeiros. Muitas vezes diante das dificuldades, irmão, quem nos abre os olhos é o Espírito Santo, porque às vezes a nossa verdade não é a verdade da Bíblia, a nossa verdade não é a verdade de Deus, a nossa verdade não é que vai levar para o céu. O caráter do homem não é bom, irmão, e aqui eu não estou falando contra ninguém, estou falando o que a Bíblia diz. Como o meu caráter é mudado, irmão? Quando o Espírito de Deus habita em mim. Nós vamos pegar as melhores pessoas que você pode examinar na Bíblia. Eles precisaram passar pelo Evangelho. Se nós olharmos para Cornélio, um exemplo de vida que a Bíblia diz, ele precisou passar pelo Evangelho, ele precisou receber o Espírito Santo. Por mais que ele era bom, a Bíblia narra, ele alcançou o céu de tal maneira, irmão, olha só, que Deus enviou um anjo para falar com ele. Quem já recebeu um anjo em casa aí? Olha como o caráter desse homem era bom para Deus.
Mesmo assim ele precisou passar pelo Evangelho. Mesmo assim ele precisou ouvir a palavra de Deus. Ele precisou aceitar Jesus de verdade. Ele precisou ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Porque se nós não formos gerados do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Verdade da Bíblia, viu? Não é minha, não. Foi Jesus que falou para aquele moço. Fui eu, não. Se você não nascer da água, ei moço, você conhece as leis, você é bonzinho, faz tudo certo, mas se você não passar pelo crivo do Evangelho, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não for batizado, se você não nascer da água, arrependimento dos pecados, e se você não for batizado com a verdade do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. São verdades de Deus, irmão, não é da igreja catedral, verdades da Bíblia. Então aqui no 22 ele vai dizer, olha, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe o que é? A palavra verdadeira sendo pregada, irmão. O escovão da lavadeira, tirando as manchas do pecado que nós queremos continuar carregando conosco. Eu dobrei o joelho, eu levei um choque hoje, irmão. Já sou cristão, já sirvo a Deus há muito tempo. Quando eu dobrei o joelho, o Senhor pôs na minha boca assim: Senhor, derruba as máscaras. Mano, eu levei um choque dentro da minha alma. Uma dessas palavras saiu dentro da minha boca. Derruba as máscaras. Porque se nós não deixarmos cair a máscara, irmão, para que a verdade brilhe em nós, que é o Evangelho, então nós vamos ficar um Evangelho que não salva. Ó, versículo de número 23. Estou correndo aqui porque eu quero trazer alguns textos em outro lugar, se der tempo, irmão. Irmão, nós temos visto, deixa eu parar um pouquinho nesse versículo hoje. Agora, nós temos visto hoje, me perdoa, talvez não esteja aqui no meio de nós, mas nós precisamos estar atentos a isso. Nós estamos vendo um evangelho que não muda as pessoas hoje, irmão. Irmão, às vezes eu fico assustado. Eu não sei se as pessoas veem a mesma falha em mim. Às vezes as pessoas estão vendo em mim, eu estou vendo os outros, as pessoas estão vendo em mim, né? Lembra que eu falei o negócio da alface esses dias, né? Só quem vê a alface no dente é quem está rindo para nós, quem está olhando a nossa cara, né? Às vezes você está com a alface no dente e não vê, quer dizer, às vezes você está fazendo errado e não vê. E ela não aceita que ninguém mostre o erro para você. Tem pessoa que não aceita, né? Você vai falar com o irmão, você atropelando todo mundo. Irmãos, como está difícil hoje a palavra de Deus mudar o caráter das pessoas. Você prega, você prega, você prega. Você prega a palavra. Daí um pouco Deus deixa você passar perto e você leva um chute na canela. Jesus não mudou, aí você prega, Jesus dá a palavra, você prega, daí um pouco você passa, todo mundo dá um chute, mas Jesus não mudou ainda. Ó, vou ler de novo. Vou ler o 22 de novo. Cheguemos com o verdadeiro coração. Quer dizer, você precisa querer. A revelação do Evangelho veio para você. Irmão, esse dia Deus, eu estava falando com alguém, e aquela palavra me impactou quando eu falei para a pessoa. Quando o Evangelho é revelado a nós, irmão, nós precisamos abraçar essa verdade. Nós precisamos abraçar. Quando o Evangelho bate no teu coração e você fala,
Oxe, eu sou pecador, eu preciso me batizar. O Evangelho te foi revelado. Só que esse é o primeiro passo de uma escada muito longa que leva ao céu. Que você tem que subir os degraus. Que você precisa ter o coração aberto para a obra, para a vontade de Deus em você, em mim. Quando eu falo você, eu estou falando nós. Se o meu coração não estiver aberto para essa verdade mudar, então eu, por um pouco de tempo, vou me sentir bem, mas dali um pouco eu volto nas minhas características humanas. Dali um pouco brota novamente dentro de mim o meu que diz antigo, porque eu conheci Jesus e eu tenho que prosseguir em conhecê-lo, eu tenho que prosseguir em entender e querer. Jesus vai dizer assim: olha, aquele que anda na luz não tropeça, porque Jesus é a luz do mundo. Então, se eu ando nele, irmão, eu posso, a falha vem aqui e eu chego na igreja, Deus mostra a minha falha para mim mesmo através da palavra e eu mudo, e aí eu continuo caminhando ali um pouco, eu vejo que existe um defeito no meu caráter aqui, mas Jesus, Ele fala comigo, eu sinto o impacto e eu mudo, porque o meu coração está aberto para essa verdade. Por que as pessoas não mudam, irmão? Porque quando a palavra começa a confrontar ele se acostuma com aquela situação, dali um pouco, ele está santo. A palavra está sempre abaixo dele, nunca chega no nível da santidade dele. Ó, é um alerta para nós hoje essa palavra. Todos os dias eu preciso ser limpo. Todos os dias eu preciso ser ensinado. Todos os dias eu preciso ir crescendo no conhecimento de Deus. Todos os dias eu preciso de Jesus. Todo instante eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele que me ensina a verdade, é Ele que me coloca no caminho certo. Versículo 23: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Quer dizer, não pode jamais apagar essa luz do Evangelho dentro de nós, irmão. Aceitei Jesus e está tudo bem. Não, irmão. Todos os dias você precisa se achegar a Cristo. Ó, o fogo arderá continuamente? Não. O fogo queimava sozinho, irmão? Não, a cada 24 horas precisava ser retirado a cinza e precisava chegar lenha nova. Às vezes tem crente que quer vir na igreja uma vez por semana, tem crente que quer vir na igreja uma vez por ano, tem crente que quer vir na igreja só no dia da ceia, tem crente que só quer vir no dia da igreja só no dia de revelação. Cada 24 horas, irmão, a cinza precisava ser tirada e colocar lenha nova. Isso diz alguma coisa para nós, irmão? Ó, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que Ele te prometeu? O que acendeu uma chama de esperança dentro de você? Ele te prometeu te dar uma vida nova? Ele te prometeu te dar uma vida sem choro, sem lágrima? Ele te prometeu te levar para o céu? Ele te prometeu uma nova Jerusalém? Ele te prometeu uma casa nova? Ele te prometeu uma vida eterna? Ele é fiel para cumprir. Agora você precisa ser fiel para servir. Eu preciso ser fiel para obedecer. Versículo de número 24. Consideremos-nos uns aos outros. Isso tem sido um desafio para o Espírito Santo, irmão. Nos manter unidos dentro da igreja, não se preocupando com o outro na nossa maneira de viver. Não é na maneira da irmã viver, é na maneira de eu viver. Porque os
sempre consigo ver a alface no dente do irmão, só não consigo ver no meu dente. Quantas vezes a gente cutuca nosso irmão nas falhas dele? E a minha? E a minha? Então o Senhor diz assim: olha, consideremos-nos uns aos outros, quer dizer, vamos nos honrar, irmão, honrar o irmão, saber que o mesmo chamado para a eternidade que você tem, o teu irmão também tem. Quantas vezes nós somos pesados de língua, irmão? Quantas vezes na nossa atitude desafia o nosso irmão a permanecer na igreja? Ei, irmão, tem gente que não vê isso, irmãos. Ei, tem pessoas que são desafiadas a permanecer na igreja, irmão, porque ele olha para o meu quinto, a alface do meu quinto vai crescendo cada dia mais no dente, e ele não deixa o pecado, não deixa o erro, continua desafiando o irmão. Quantos irmãos ficam na igreja, permanecem, porque realmente está ligada na videira. Aleluia. Verdade. Consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor, à caridade e às boas obras, irmão. Eu não posso ser um tropeço para o irmão Reinaldo, irmão. Eu não posso dificultar a caminhada dele. Eu não posso desafiar ele na sua fé a ponto dele desanimar e parar, irmão. As minhas atitudes e as palavras que saem da minha boca têm que ser moderadas, têm que ser pensadas, têm que ser equilibradas, têm que ser colocadas no amor. Se existe alguém que tem que reter o tranco, é você, irmão. É eu. Eu não posso desafiar o meu irmão, a fé dele, irmão, a ponto dele deixar a igreja, quando as minhas atitudes têm que ser estimulado o pastor Marco a permanecer na presença de Deus. Tem gente que não está vendo isso, irmão. Tem gente que está jogando pessoas de dentro da igreja para fora e não está vendo isso. Os nossos olhos precisam estar abertos, irmão. Se alguma coisa eu tenho que estimular o pastor Jeová, é que ele tenha a alegria de vir na igreja, que ele tenha a alegria de estar na casa de Deus, que ele tenha a alegria de servir o Senhor junto comigo. Se algum estímulo eu tenho que dar para o pastor Marcos, é que ele sinta saudade de vir na casa do Senhor só para congregar junto comigo. Oh, meu querido, você precisa melhorar. Meu querido, você precisa melhorar muito. Você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Eu não posso desafiar o meu irmão, Deus. Aleluia. Eu não posso desafiar o meu irmão a ponto dele não querer estar junto comigo servindo ao Senhor. Que ele enfrente um monte de problema, irmão. Mas quando vai chegando o horário do culto, acende nele o desejo de vir para a igreja pela comunhão do corpo de Cristo, pela comunhão da casa de Deus, irmão. Precisamos olhar essas verdades bíblicas, irmão. Porque se eu matar alguém, irmão, se eu derrubar alguém, se eu tirar alguém da presença de Deus por causa do meu orgulho, do eu sou assim mesmo, eu falo, eu sou, irmão, nós vamos um dia ter que dar conta para Deus. Meu Deus, consideremos-nos uns aos outros, não porque a pessoa é melhor do que você, irmão, não porque a pessoa é o pastor da igreja, não porque o irmão é aquele que eu gosto dele, não. Nós devemos estimular a todos. Quando nós olhamos para essa palavra, eu me lembro daquela palavra que Jesus falou dos membros do corpo, né? Tem aqueles que são mais... Nós cuidamos, não cuidamos? Não cuidamos até com mais cuidado? Porque nós precisamos deles? Por que não olhamos da mesma maneira para o meu irmão que está na igreja?
Por que eu não olho da mesma maneira por aquela pessoa que aos meus olhos é o problema, mas para Deus é uma alma? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei que não apóstolo João, estou segurando para não falar em línguas, para não dar os glória bem alto. Porque eu me alegro muito quando a palavra de Deus fala comigo. Quando a palavra vem me esfregando, você pensa que eu fico com graça? Eu fico, não, eu gosto quando a palavra me esfrega. Quando ela vem me alisando, irmão, é Jesus. Ó, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ademoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo, eu tenho o costume de falar Paulo. Os grandes estudiosos que não têm uma certeza de quem escreveu Hebreus, né? Eu tenho aquela sensação dentro da alma que foi ele. Então, um dia nós vamos saber. Um dia nós vamos saber se foi ele ou não. Ó, então, versículo 25 diz: primeira coisa que nós não devemos é deixar a nossa igreja. Mas também, irmãos, nós não podemos estimular pessoas a deixar a nossa igreja. Quando estivermos em nós, irmão, que nós tenhamos paz e comunhão com todos. E quando estiver em nós, irmãos, nos esforçar para que os nossos irmãos permaneçam. Mas você que também está, você precisa valorizar a igreja que você está. Você precisa valorizar o corpo que você foi enxertado através de Cristo. Hoje nós estamos vendo, irmãos, as pessoas, vulgarizar é a palavra certa? É, pastor Sérgio? Vulgarizar as igrejas hoje é uma palavra certa? É. Não valorizar, desprezar a igreja. A qualquer lugar para mim está bom. Que qualquer lugar está bom? Pega um galho de laranja. Menosprezar. Muito bem. Nada vamos estar perto da gente, pessoas entendidas. Hoje nós estamos vendo, irmão. Meu Deus, eu voltei na palavra de novo. Perdoa, pastor. A palavra está vindo aqui é pesada. Né? Irmãos, igreja é feita de pessoas. Por que a outra igreja lá vai ser melhor do que a que você está, onde Deus te enxertou? Se igrejas são feitas de pessoas imperfeitas, caminhando para a perfeição que é Cristo, para o alvo que é Cristo. É claro que nós precisamos olhar para o restante da palavra que nós já falamos, irmão. Precisa haver uma boa comunhão, uma boa convivência. Nós precisamos criar um ambiente dentro da igreja saudável, quando depende de mim. Se a pessoa não quer vir na igreja por causa do pastor Marco, venha por causa da Manilda, mas venha, porque viu nela um exemplo de vida, na palavra, na atitude, no posicionamento, no cuidado. O pastor Marco não quer sentar muito no banco perto dele, não, mas eu quero sentar perto da Manilda, porque ela é um doce de pessoa. Porque em tudo há o peso e contrapeso, irmão. O meu Cristo está chegando cheio de espinho, cheio de mágoa, cheio de sofrimento, cheio de dor, amargo. Mas a irmã já chegou antes, ela já foi alcançada pelo Espírito. Então, se uma pessoa não fica por causa de mim, mas fica por causa dela. Até que o meu Cristo seja gerado de novo em Cristo. No total da igreja, a maioria já está sendo adoçada pelo Espírito Santo, para aqueles que chegam amargos, encontrem a doçura do Evangelho, irmão.
vai nem dar para ler os textos que eu deixei aqui para ler, que o horário já estourou. Tinha um monte de versículo para mostrar para os irmãos, para melhorar um pouquinho o que está aqui, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, nós sabemos que, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o ano, mas hoje nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que quando o Evangelho. E a Bíblia fala que nesses dias o diabo, irmão, ia acelerar os seus planos. Ó, sabe uma coisa que me chocou hoje quando eu dobrei também o meu joelho? Eu lembro de uma coisa que eu ouvi há algum tempo atrás. Deixa eu falar primeiro de um versículo para depois eu falar isso. Lá no Salmo 1 diz que o ímpio não subsistiria na congregação do justo. Então, quando a igreja está bem unida, irmão, quando o diabo planta alguém para trazer confusão dentro da igreja, ele não fica muito tempo. Mas se a igreja estiver doente, irmão, ele planta tranqueira dentro da igreja e a igreja não vê. Por quê? A igreja está nas trevas, irmão, não está na luz. A igreja está mais no erro do que no certo. Quando eu dobrei o joelho aqui, o Senhor me fez lembrar isso. Que nesses dias o diabo está plantando pessoas dentro da igreja com capa de ovelha, mas são loucos. Ele gera um pequeno conflito com o irmão. Ele gera um pequeno conflito com o irmão, mas não. Ali um pouquinho morreu um câncer dentro da igreja. Então, por que a igreja, irmão, precisa andar no mesmo sentimento, precisa andar no mesmo coração, precisa andar no mesmo amor, precisa andar unida? Porque quando o diabo puxa alguém torto para dentro, ou ele se converte, ou ele pula fora, porque não vai aguentar ficar na luz, irmão. Por isso que a igreja precisa andar no seu coração, no seu sentimento. Que o inimigo vai continuar, ele plantou dentro da vivência. Claro que Jesus sabia, foi ele que escolheu, mas o diabo estava ali dentro da vivência de 12 homens, 13, Jesus mais 12, o diabo estava ali dentro. Mas chegou a hora que ele diz: ó, vai e faz o que tem que fazer, sai de perto dele. As mentiras dele veio à tona para nós. Se você for ler lá para trás, se não tivesse a narrativa, você só, que nem novela, você só sabe que morre o mocinho ou bandido no último capítulo. Nós só ia saber de Judas no último capítulo da Bíblia, mas como é uma narrativa de 2000 anos, então nós sabemos que estava ali o demônio. Se a igreja não tiver unida, irmão, ele planta o joio dentro da igreja e a gente não vê, porque a igreja está ferida. Um irmão já machucou o outro já está machucado aqui, eu já dei uns esfoladas no irmão, então entra o outro com uma gracinha ali, é um pouquinho melhor do que o meu 15, olha, é de Deus. Ó, preciso parar. Versículo de número 25. E esse versículo me chamou muita atenção. 26. Ó, porque se pecarmos voluntariamente, sabe o que é pecarmos voluntariamente? É errar sabendo o certo, é mentir sabendo a verdade, é fazer o que não pode sabendo o que deveria fazer. É isso que o escritor está dizendo aqui, ó. Se eu sei o que é certo, por que eu vou fazer o errado? Se eu tenho que reter a minha língua para não machucar o meu irmão, se eu tenho que me vestir de maneira a honrar a minha igreja, o meu pastor, a obra de Deus, a palavra, por que não? Se eu tenho que fazer o bem para o irmão, mesmo que eu sei que ele não é tudo aquilo, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer, por que não fazer? Ó, porque se pecarmos voluntariamente,
Se sabemos o que é certo e fazemos o errado, porque uma coisa, irmão, é você pegar uma pessoa que ele ainda não sabe fazer o serviço, né? Aí ele quebra uma máquina, pelo amor de Deus, a culpa é dele? Não, a culpa é sua, que colocou ele numa máquina cara para fazer o serviço, sendo que ele não sabia fazer. Agora, se você colocou um profissional para fazer aquele serviço, ele quebrou a máquina, você vai cobrar dele, porque ele sendo um profissional e ganhando como um profissional, deveria saber usar aquela máquina com maestria. Então, uma coisa é chegar uma pessoa aqui, irmão, que não conhece, está sendo tratado para alguém que está na igreja, já devia ser mestre. Tem uma diferença aí, irmão. É uma longa viagem, um longo caminho. Então vai dizer o escritor, olha, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Por isso que tem muitas pessoas, irmãos, fracas, doentes e dormindo dentro da igreja, porque recebeu a verdade, mas não praticou a verdade. Sabendo que era certo, fiz o que era errado. Quando você para ali, ó, debaixo de uma placa de proibido estacionamento, e o guarda chega para te multar, você vai chorar os quatro cantos, né? Mas se ele veio para cumprir a lei, o que ele vai fazer? Aí você fala, mas eu não sabia. Eu falo, mas tem uma placa de cima da sua cabeça. O pastor Marco um dia falou isso para um policial. O policial falou assim, o caminhão do jeito que você está não pode andar. Ele falou, mas seu guarda está trabalhando. Ele falou, e o que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando também. Multar é minha obrigação. É o que a palavra que diz, irmão. Muitas vezes de nós estamos brincando com isso, irmão. Você já sabe o que é certo, está fazendo errado. Está brincando com a tua salvação. Está brincando com a tua vida com Deus. Não brinca. Porque se eu sei o que é certo e faço errado, que sacrifício mais resta? Que sacrifício? Por que a lei ficou doente, irmão? Porque o camarada pecava, catava o cordeirinho, levava lá para o sacerdote, o sacerdote punha a mão lá, orava, repreendia. No outro ano veio um cara com o mesmo pecado, com o cordeirinho. Aí ele falou, não dá. Hoje na graça, você é responsável de viver uma vida segundo a vontade de Deus, tendo já o conhecimento da verdade. Vou parar aqui? Não dá para eu falar para os irmãos tudo que está aqui. Esse aqui você precisa mais meia hora. E eu não vou fazer isso para os irmãos não, tá? Então, irmãos, não seja negligente contra a palavra de Deus. Se você conhece a verdade, pague o preço e faça o certo. Porque isso vai gerar vida para você, para mim. Quando eu falo você, eu estou falando nós, né, irmão? Se eu sei a verdade e não faço, se eu sei o certo e faço o errado, que expectativa tem para mim? Quem tem filho pequenininho, sabe que você ensina ele, depois ele fala, mãe, eu não sabia. Mas quando você pega um filho de 7, 8 anos, você já vem com a vara, né? Porque 7, 8, 10 anos ele já sabe, né? Já começa a saber o que é certo e errado. Amém, irmãos?